Olá Elliot, bem-vindo ao Amor em Tempos de China. Nós hoje estamos aqui a falar em direto de Bangkok porque o Elliot veio fazer uma visita e eu tenho estado a viver em Bangkok e estamos aqui a beber o nosso smoothie. Cheers! Já bebi, desculpa. Normalmente o Amor em Tempos de China começa com um copo de vinho. Nós não estamos a seguir a tradição, mas em Bangkok nós temos de seguir aquilo que são os rituais aqui, certo? Sumos. Como é que se diz? Sumo? Sumo. Sumos. Elliot, fala-nos um bocadinho de ti. Quem é que és tu? De onde é que tu és? Como é que nos conhecemos, assim de uma forma abreviada? Então, nós vivemos na China. Eu estou na China desde 7 anos, em Xangai. Eu sou mago profissional. Faço eventos para empresas de luxo. Também sou public speaking coach, então faço sessões, como falar melhor, como apresentar melhor. Sim, é isto. Isso são duas coisas gerais. Sim, então o Elliot é mágico profissional, ele trabalha em Xangai e também é public speaking coach. E nós conhecemos exatamente em Xangai através de amigos em comum. Ele é da Bélgica. Sim, sou belga, desculpa, não, eu sou belga. É belga, mas fala fluentemente português, por isso é que eu achei que não podia perder esta oportunidade de falar um pouco aqui com ele e de apresentar um pouco da perspectiva dele sobre a China, sobre como é viver na China e também sobre como é que está a vida na China neste momento. Eu não estou neste momento a viver na China, mas sempre muito ligada a este país e portanto quis saber um bocadinho mais sobre isso. Sim, tens saudades da China? Tenho sempre muitas saudades, claro que sim. Elliot, o que é que te levou à China em primeiro lugar? Então, eu estudei Linguística na universidade, então fiz um Bachelor's Inglês e Espanhol, depois fiz um Master's Degree em Português e Espanhol. Também fiz o meu intercâmbio Erasmus no Porto, em Portugal. E depois queria aprender outra língua, uma língua difícil, e disse-me, quero aprender uma língua útil, que muita gente fala, e só podia pensar no chinês. Então fui na China para aprender chinês. Estudo a magia desde 7 anos, muito tempo, e que tinha este sonho de ficar mago profissional. E disse-me, olha, podia aprender o chinês e depois fazê-lo na China. E depois é isto o que eu fiz. Agora não há muitos mágicos estrangeiros na China que falam chinês, são muito poucos. Isto é uma coisa que funciona muito bem, porque quando tu falas bem uma língua, podes comunicar a outro nível. E quando tu estás a fazer shows, isto que tu precisas, não é só a magia, fazer o truque, é como é que tu falas, comunicas com a gente. Isto é a coisa mais importante. A primeira coisa que me levou para a China foi a aventura e aprender o chinês. E depois eu vi como fazer, mas não tinha um plano, não, nada. Só eu fui para lá, fui para uma escola, o Wudong School, em Xangai, e comecei a aprender chinês. Um pouco de contexto aqui, o Elliot é poliglota. Quantas línguas é que tu falas, Elliot? 8 línguas. E vocês veem que ele fala português a um nível muito fluente, nativo, basicamente, muito perto disso. Obrigado. E, a minha língua preferida é português. Uau! Sim. Não é para a vida que eu digo isso, mas é a minha língua nós preferida. Acreditamos. Sim, é muito difícil falar português. E eu queria te perguntar, como é que foi aprender chinês, sendo que tu já sabias outras línguas? Ainda estou a aprender o chinês, estou a aperfeiçoar o meu chinês. Eu tinha um método para aprender línguas. Eu pensei, olha, vai ser a mesma coisa para o chinês, vai ser muito fácil. Não foi tão fácil. Tu falas chinês, não é tão fácil. Eu tive de mudar muitas coisas. Por exemplo, os flashcards é uma coisa que eu nunca usei para outras línguas, mas para o chinês foram as coisas que funcionaram muito bem para aprender caracteres. E porque eu já aprendi muitas línguas, eu queria sempre continuar e nunca diria, olha, deixa lá, eu não vou mais aprender o chinês. Não, eu queria falar bem chinês, então continuei. Eu acho que isso é algo muito característico de ti, também querer essa excelência em qualquer língua que tu fales. Porque sim, eu isso sinto é muito isso em importante. português. Sim. Nós estamos a falar em português e o Hélio está sempre a captar palavras novas, está sempre atento a isso, registra, pede para que eu envie as palavras. Sim. Então isso também é um hábito muito bom para alguém que está a aprender uma língua como chinês. Sim. Eu estou sempre a fazer
apontamentos, disse assim. Olha, eu faço sempre perguntas para ela, porque eu acho que é muito importante quando estás a falar com uma pessoa, há uma nova maneira de dizer uma coisa, podes escrevê-la no teu iPhone, por exemplo, numa, como se diz, carné, não me lembro, um pequeno livro assim. Um bloco de Para notas. fazer rabiscos. Bloco de notas. Bloco de notas. Isso é muito importante, porque depois vais para casa e vês o que tu aprendeste, estudas isto e depois, a próxima vez que tu falares, podes já aplicar o que tu aprendeste. E fazes sempre isto para anos e assim podes melhorar. É uma coisa que tu podes fazer para o chinês, mas também para a tua língua. Seja qual for a língua, não é? Que a pessoa esteja a Qualquer aprender. língua, sim. Também a língua, se tu és portuguesa, também há sempre novas palavras para aprender. Quais foram as 3 coisas que mais te ajudaram a aprender chinês? Então, os flashcards. E usas flashcards em papel? Usas flashcards? Não. Uso- Explica um bocadinho sobre isso. Uso um aplicativo que se chama Quizlet. Quizlet? Há muita gente que usa Anki, não sei porquê, mas Eu adoro o Anki. sim. Eu achei um pouco assim muito Eu sou difícil. fã do Anki, Sim. não sou tão fã do Quizlet, porque eu acho que o Anki é um livro em branco que tu podes personalizar, no fundo. Eu sinto que o Quizlet é um bocadinho menos livre. Não sei. Olha, não sei, eu vi o Anki e não percebi bem como funciona o sistema e depois, ok, coisa mais fácil. Mas eu acho que o Anki também seja melhor. Depois, ao início, eu estava sempre assim, a aprender assim, estava a falar com gente e senti que não estava a aprender muito rápido, portanto, eu comecei a fazer o HSK, que é uma coisa clássica, o HSK é o exame para aprender chinês. É uma coisa clássica, mas o que pode te dar é um objetivo para aprender a língua. Tu dizes, ok, fiz no HSK3, agora que gostava de fazer o 4. E podes ver que a quantidade de palavras que tens de conhecer para fazer o exame é sempre maior. Sim. Portanto, dá-te um pouco assim de estratégia, tu sabes onde tu vais exatamente. Ao início eu não estava a fazer isso, eu só estava a aprender assim, a falar com a gente, mas não, eu precisava de mais vocabulário. Uma estrutura. Sim, não é? uma estrutura. Eu acho que o que o HSK proporciona é exatamente essa estrutura, não é? E tens um nível de HSK, tens o vocabulário, tens estruturas gramaticais, tens o exame que te, no fundo, obriga a estudar mais. Sim, não é? sim. Portanto, para mim isso também foi muito importante. E eu lembro-me que estavas a falar daquilo que usas, no fundo, como referência para qualquer língua que comeces a estudar. Existe alguma técnica? Tu estás a falar eu gosto muito do livro que se chama Assimil. É um livro francês, mas existem em outras línguas. Aprendi o português. Sim. Assimil o português sem esforço, chama-se. Este vídeo não é patrocinado. Não. Eu já falei com eles, mas eles não querem. Por enquanto. Não precisam de mim, mas este livro para mim é o melhor. Eu aprendi português com isto, espanhol, alemão fiz a primeira parte, o assimil normal leva-te até, não sei, B2 numa língua, e depois, por exemplo, para alemão também existe para ir para o C1, então fiz também o livro de espectro, não é? Também existe para o alemão. Tem vários níveis, não é? Tipo, beginner, não é? Mas em geral, com o livro normal já tens o B2 e quando tu tiveres o B2 já tens tudo para falar, já tens tudo o que tu precisas para falar uma língua, porque já tens a base e só tens a falar e fazer, como eu já disse, rabiscos, falar com gente e assim já podes aprender de forma mais natural. Podes ver vídeos, podes escutar música, não tens de estudar cada dia, mas muita gente tenta aprender uma língua sem ter esta base. Isto é um problema. E tu nunca. O que eu fiz com o chinês, vais aprender, mas não vais aprender a um alto nível. Não vais aprender com. Tu precisas de uma base gramática do vocabulário para depois para ter mais. Sim. Olha, fiz o assimil para chinês, o assimil melhor para línguas europeias, Ok. porque era muito rápido. O nível de complexidade. Sim, Foi isso. muito rápido. Eu também acabei por estudar um bocadinho do que é o assimil, não é? Até porque eu
eu acho que foste tu o primeiro a recomendar-me o HTML. Provavelmente. Eu nunca o utilizei especificamente para aprender uma língua, quero ainda fazer a experiência, sim. mas aquilo que eu percebi é que eles de facto são melhores para línguas europeias, pelo feedback que eu ouvi e tudo mais, do que propriamente para línguas asiáticas, embora também tenham a sua utilidade, não é? Tem. Mas em geral não vai para o B2 porque é muito mais difícil. Mas também funcionou. A terceira coisa que eu queria dizer, se tu começares a aprender o chinês falando, mas também aprendendo os caracteres, eu acho que seja muito difícil, mas depende da pessoa. Mas eu acho que ao início não seja uma boa ideia aprender caracteres, porque é muita coisa para a tua mente. No fundo, o mandarim tem várias partes, não é, que o compõem. Então, a parte escrita ela é comum não só ao mandarim, mas também a outras variantes. Sim, o cantonês. O cantonês. Ou seja, na China, mesmo os regionalismos e as. Dialetos? Exatamente, os dialetos. Os dialetos na China também utilizam, muitos deles utilizam os mesmos caracteres chineses, mas no fundo não é, em termos de fala, é muito diferente. Não é? Sim, mas eu também acho que os caracteres são uma coisa muito difícil de aprender. Então, ok, se tu tiveres um vocabulário de 300 palavras, ok, não sei se te ajuda tanto de aprender os caracteres diretamente. Eu acho que, como eu fiz, nos primeiros 2 anos aprendes a falar bem e depois dizes, ok, agora vou conectar os caracteres às palavras. Ao início eu acho difícil demais. Não sei como tu fizeste. Mas... Não, eu comecei porque eu tive um percurso universitário, não é? Eu estudei na universidade, portanto começámos logo com tudo, inclusive aos caracteres. Eu pessoalmente acho que isso funciona porque eles são sistemas diferentes. Agora, depende muito também dos objetivos da pessoa. Eu sempre quis muito ler e escrever mandarim, sim. mas para quem isso não seja tão necessário, especialmente escrever, eu hoje em dia não escrevo muito, mas é engraçado que eu acho que por ter repetido tanto, eu ainda sei escrever muito de mandarim, ou seja, na parte escrita. E sabes escrever à mão também? Sim, é isso que eu estou a dizer. Qualquer caráter? Não digo qualquer, mas ainda tenho muito essa memória. Eu acho que é da repetição, exatamente, porque eu naqueles anos iniciais em que comecei a aprender chinês, repetia muito, não é? Nós aprendemos por repetição. Então a Sofia é muito esperta porque não há muitos estrangeiros que sabem escrever à mão. Há muito poucos. Porque não é uma coisa muito útil na tua vida. Eu escrevi o meu nome uma vez em caracteres na minha vida na China. Sim. Não é uma coisa que tu precisas, mas é uma coisa muito bonita, é uma coisa artística, a história da China, a caligrafia é muito bonita. Eu nunca aprendi porque já nas outras línguas não escrevo bem. Não é a parte. Pois é, a letra não é muito Bonita. Não é muito bonita, então não quero aprender a escrever. Não acho que seja uma coisa muito importante. Não é o aspecto mais fundamental. Tu queres ler e com o pinyin. Se chama sistema pinyin, que é a parte fonética, digamos assim, do mandarim. E quando utilizamos um telemóvel ou um computador, não é? Basta escrever o pinyin e ele automaticamente, no fundo, dá-te os caracteres e tu tens de selecionar, não é? Exato, Porque depois ele vai-te dar muitos caracteres que têm a mesma fonética ou semelhante. Mas esse sistema é sempre mais inteligente, então eles não sei como fazem, mas sabem exatamente o que tu vais. Não sempre, às vezes têm de selecionar, mas em geral sabem muito bem o que tu vais dizer. Sim, especialmente se é uma frase, eles já prevêem o que é que tu queres dizer e no fundo é muito mais fácil. Embora às vezes Às vezes sim. Às vezes é preciso estar atenta porque é uma coisa completamente diferente. Não é? Agora nos treinos gosto de ver como a gente escreve e vejo que a gente muito velha às vezes ainda está a escrever assim, tu também está manualmente os caras, mas são muito poucos. Nunca vi um jovem fazer isto. Eles não aprenderam pinyin. Exato. A maioria das pessoas mais idosas na China não aprenderam mandarim através do pinyin. Em Hong Kong ainda fazem assim, porque ele não tem este sistema pinyin. Não sei em Taiwan como funciona exatamente, tem outro sistema para escrever. Não sei como a gente fazia antes para aprender chinês, mas também queria dizer, uma pessoa que veio para a China, não sei, há 30 anos,
como é que eles faziam para aprender chinês? Tinha um dicionário? Agora temos... dicionários, eu nunca percebi, no Sim. fundo, a utilidade Tu não usaste dos para dicionários em mandarim. Eu acho que é muito mais confuso e é assim, Muito confuso. o que eu usei sempre foi o Pleco. E já tinhas Pleco? Sim, desde o início. Foi o WeChat e Pleco foram assim, foi o Sim. kit essencial de China. O Pleco é incrível. Porque o Pleco pode escrever manualmente, podes escrever através do Pinyin, tem uma série de possibilidades e mostra-te muitas frases de exemplo, não é? Que podes utilizar. Então acho que é muito útil o Pleco. Mas o dicionário em papel, eu lembro-me sim. que no início eu levava o dicionário, assim aqueles dicionários da Oxford, sabes? Grandes sim. Para os exames. Eu nunca me lembro de ter realmente aberto um dicionário desses num exame ou para nada. Sim, exato. E antes falámos de fazer, que se diz apontamentos? Não. Apontamentos, sim. Apontamentos. Como é que se fazia antes? Tu tens uma nova palavra, não sabes como se escreve, como é que tu fazias para escrever? Não. Isto agora é muito rápido, escreves, também podes falar com o teu telemóvel, se não souberes como se diz exatamente, podes um pouco assim dizer no teu telemóvel, ele vai-te fazer uma versão escrita. Outra coisa, tu queres falar com um professor, vais no aplicativo italki, escolhes uma pessoa e não tens de estar no país, mas antes a gente não tinha Skype Sim. para falar com gente. Ou seja, há cada vez menos desculpas para realmente aprender uma língua. Sim, mas Não é? também com o ChatGPT agora, eu acho que a gente como nós serão sempre menos úteis, porque Em termos de tradução. eu acho que no futuro, interpretação, não sei, em 30 anos, 40 anos, a gente vai desaparecer. Eu terá um sim. chip na mente e podia, não sei, traduzir tudo automaticamente. Sim, já existem softwares, não é? Tipo aplicações, por exemplo, que já fazem isso muito facilmente. Sim. Já existem dispositivos mesmo que tu usas para fazer essa tradução, por exemplo, e a interpretação. E funciona muito bem. E funcionam muito bem já. Eu lembro-me 10 anos atrás, estava assim um pouco assim estranho com as traduções, mas agora quando uso o ChatGPT digo, uau, é muito bom. É muito bom. Não sempre, mas sempre melhor. Sim, claro que há muitas áreas ainda muito específicas, tipo criptomoeda, não é? Medicina, em que eu acho que ainda continua a ser muito importante o lado humano, não é? Sim, sim. Até porque, por exemplo, eu fiz interpretação médica, não é? Durante algum tempo. Interpretação médica é algo que existe também o teu lado emocional, não que o lado emocional interfira na interpretação propriamente dita, mas às vezes tens de ajustar o tom às circunstâncias, não é? Tu, se tens uma pessoa num estado muito frágil, não vais falar de uma forma, não é? Sim. Vais alterar um pouco a forma como, não é? Como estás a falar com a pessoa, com aqueles que estão ao redor, os familiares, etc. Então essa vertente humana eu acho que se calhar o ChatGPT e outras plataformas ainda não têm, mas eu acho que também é uma questão de tempo, porque eles aprendem muito rápido, naturalmente, e nós estamos a programá-las, somos nós, não é? Humanos, a programar aquilo que queremos para eles executarem. Então... E tu aprendeste o chinês para o teu trabalho, para fazer para a tua vida profissional, mas eu também estou a falar da gente que não quer ter alcançar um nível muito alto em chinês. Eu acho que isso será sempre menos útil. Sim. Porque sobretudo para coisas muito simples, o ChatGPT, as traduções funcionam muito bem. Sim, eu acho que é assim, claro que aprender uma língua é muito mais do que a língua propriamente dita, não é? Eu acho que nunca nos conectamos realmente com as pessoas de um país sem falar a língua delas. Eu acho que a língua, eu acho que nós, o facto de estarmos a falar em português é uma conexão muito diferente do que se estivéssemos a falar em inglês. É diferente. E na China, especialmente pelos aspectos culturais também, acho que isso tem um papel muito importante, aprender a língua. Exato. Eu falo muito nisso com amigos. Eu acho que o return on investment do chinês deve ser o mais alto de qualquer língua do mundo, porque tens uma língua com tanta gente nativa que fala esta língua, tens uma economia muito, muito forte. E também os chineses gostam muito da gente que fala chinês, porque eles em geral nunca falaram com um estrangeiro, e depois essa pessoa fala em chinês, a gente fica gelada, fica assim, uau, tu és um estrangeiro e falas em chinês. Sim. Então isto é muito fixe. Aprendes o francês, vais para a França, a gente diz, ok, não... É diferente, é muito diferente. Não valorizam tanto. O vibe é muito diferente, a onda é muito diferente, mas na China a gente
ama-te se tu falas. Eu acho que isso é um bocado da Ásia também, não é? Os asiáticos valorizam muito isso. Sim, sim. Elliot, fala-me agora um pouco de como é viver na China. O que é que tu mais gostas de viver na China? E desde que tu chegaste à China até agora, quais foram as maiores diferenças que tu notaste? Olha, eu gosto muito da gente. Há muita gente que não percebe bem os chineses. Eu acho que a língua ajuda tanto, porque eu tenho amigos que não falam chinês. Eu tenho uma visão dos chineses muito diferente dos meus amigos, porque eu posso perceber que se tu não falas chinês, não há comunicação, que parece que eles não querem falar contigo, que eles não são interessados, mas uma vez que tu falas eles abrem-se. Sim, isto é incrível. Então eu acho que a língua, também quando estás a aprender a língua queres falar mais, não é? Então automaticamente estás sempre a comunicar com a gente. Então eu falo com todos na China, eles gostam muito, eu também gosto. Então diria gente, gosto muito da gente. É um pouco clichê, mas é muito, como é que se diz em português? Muito... Chorão é? Chorão é. Van bien. Van bien. Então... É muito prático, muito não é? Prático. Ajuda muito no dia-a-dia também. Tu podes comprar qualquer coisa online e recebes numa hora ou 2 dias, se for o Taobao. São coisas que na Europa, se tu tens de receber uma coisa, precisa tanto de ir para o postal office, estas coisas. Na China é tudo tão prático. Tens um problema na tua casa, chamas uma pessoa e há sempre gente para tudo. A China é muito... Mas também o problema é que tu podes ficar um pouco assim preguiçoso. Sim. É tudo tão fácil que tu não tens de fazer nada. Eu acho que a China nos habitua muito mal. Eu acho que é muito essa questão de ter tudo tão perto e de ser tudo tão prático e rápido, que é algo muito característico das grandes cidades da Ásia. Eu acho que já não é só a China, mas na China de facto isso já está num nível superior. Eu aqui ainda na Tailândia ainda demora alguns dias, às vezes algumas semanas a receber algumas encomendas porque elas vêm da China e demora o seu tempo, apesar de ser perto, mas a questão das alfândegas, etc., demora o seu tempo. Embora eu acho que todas estas capitais asiáticas já estão muito próximas dos níveis tipo de Xangai, de cidades maiores na China. Por exemplo, aqui temos o Grab, não é? Que temos as motas, que também... Pouco pior do que o Didi, não dirias? Mas também funciona muito bem. É menos rápido, por exemplo. Mas isso tem a ver com o trânsito também, não é? É outra coisa. Eu acho que o trânsito aqui é um problema. Em Xangai o trânsito funciona muito bem. Não estou a falar em cada lugar da China, por exemplo, em Pequim é muito mais difícil, mas Xangai funciona muito bem. O metrô, isto também é uma coisa que eu gosto muito. É tudo elétrico. É tudo elétrico na China. Todos os scooters, as motas, tudo é elétrico. Aqui em Bangkok já ainda vejo que há muita poluição. Diz-se poluição? Poluição. Sim. Na China trabalham muito nisso. Então nós, estrangeiros, ainda temos esta ideia da China que é ser um pouco assim, não sei, suja às vezes, mas agora o ar não está tão mal, por exemplo. Sim, eu acho que melhorou muito, não é? Eu lembro-me em 2016, tu estás a dizer também por volta desse ano, não é? Em 2016 a poluição era um problema muito grave, especialmente em Pequim, por exemplo. Eu lembro-me, em Pequim nós acordávamos e o céu era completamente cinzento, parecia assim o fim do mundo. Sim, exato. Mas é engraçado que nos últimos anos isso realmente melhorou muito. Acho que foram, pelo menos nas cidades grandes, isso melhorou muito. Não sei, eventualmente a poluição vai para outros sítios, não é? Porque a produção continua, mas de facto foram feitos investimentos também para isso ser melhorado. Aqui em Bangkok, eu neste momento vivo num prédio que tem 55 andares, então também vejo muita poluição, não é? E acho que ainda é mais perceptível quando se vive num piso superior. E sentes também? Não sinto tanto, e assim, por exemplo, hoje não está um dia de muita poluição, o céu está bastante limpo, mas há dias em que sim, que se sente, e acho que afeta um bocadinho, não é, o dia-a-dia, porque fica assim um dia muito cinzento, então isso no fundo acaba por afetar. Todas essas coisas são, mostram um pouco que a China tudo é muito rápido. Isso pode ser uma boa coisa e não pode ser uma boa coisa, porque é muito...
tudo é tão rápido. Eu vejo novos restaurantes, bares, agora são os carros elétricos, tudo vai tão rápido, mas às vezes também eu gosto desta vida na Europa, tudo mais devagarinho, então não sei. Gosta? Eu não gosto. Não, eu entendo o que queres dizer. Às vezes tenho saudades disso, um pouco assim, mas porque em Xangai é tudo assim rápido, a gente está a trabalhar, a gente está sempre ocupada, é uma grande cidade. Sim, e eu acho que não há tanta resistência à mudança na China e na Ásia em geral. Acho que as pessoas estão muito predispostas a mudar e por exemplo, os idosos usam todos os telemóveis cheios de aplicações, estão sempre no TikTok, no Douyin, não é? Sim. Mas são muito assim de experimentar coisas novas e de se adaptar facilmente a essas mudanças. Eu acho que na Europa, da minha perspectiva, não sei exatamente qual é a tua, mas realmente as coisas são mais devagar e há uma maior resistência à mudança. A própria atitude das pessoas é mais resistente à mudança. Sim, eu também. Por exemplo, quando houve o Didi, aplicativo Didi, a gente que, como é que taxistas não têm uma escolha para não, tinha de ir com esta nova evolução. Mas na Europa, por exemplo, no meu país, os taxistas não querem o Uber, dizem não, isto não é bom para o nosso business, mas é um novo business e tu não, na minha opinião, tu não podes parar um novo business. Se funciona bem, vamos lá, isto é evolução. E na China não tens estes grupos de gente que dizem não queremos ir, não, é assim, iremos assim. Então, como tu dizes, na China a evolução vai muito rápido e não tens outra forma, tu tens de ir com esta evolução. Sim, tens de seguir. Tens de seguir. Porque, por exemplo, tu não podes estar na China e não usar o WeChat, ou não usar Alipay, ou esse tipo de aplicações, as super apps, não é, na China, porque elas estão no teu dia-a-dia, em todos os momentos tu és obrigado a usá-las. Não há muitas alternativas, tu não podes andar com dinheiro, não é, dinheiro vivo e ir pagar nos sítios quase, já é muito difícil. É estranho, a gente diz, não quero devolver o dinheiro, é muito eu não me lembro a última vez que eu usei dinheiro na China. Eu acho que aqui, não é algo muito comum ainda, por exemplo na Tailândia, na Europa também, mas na China é sempre escanear códigos. Eles aqui também já usam muito isso, não é? Têm as suas aplicações, tem o Line, que é uma espécie do WeChat, muito semelhante, mas é diferente. Mas não existe ainda essa digitalização tão generalizada, não é? Sim. Uma coisa que é interessante, mesmo na China, até os sem-abrigo têm códigos, não é? Para receber contribuições. Códigos de WeChat e Alipay, não é? Para receber a ajuda. O que é ok, não é? Porque a maioria das pessoas já não tem dinheiro com elas, não é? Mas é um bocadinho irónico e estranho, não é? É muito engraçado, sim. Porque eles fazem, tens dinheiro? Eu digo, não tenho. Dizem, tens o WeChat e depois não podes dizer nada, tens de dar dinheiro porque todos temos um telemóvel. Então, sim, isto é muito estranho. Em outros países não seria o caso. Sim, esta evolução, há gente que gosta, outra gente diz não, eu gosto mais da vida devagar. Mas em geral na Ásia, note-se que, repares que é muito assim, muito mais rápido do que a vida na Europa. Sim. Elliot, só para concluir, desde que houve o Covid, os lockdowns, toda esta situação que na China foi sentida de forma muito mais forte, pesada, diria eu, e que nós passámos por isso, não é? Nós estivemos no lockdown de Xangai, em todos aqueles momentos. O que é que mudou? O que é que tu sentes que foram mudanças que aconteceram desde 2020 para cá? Eu diria sobretudo a economia. Então, durante o Covid, a China estava bastante bem. Por exemplo, no meu trabalho, eu trabalhei tanto que nós, na China, durante 3 anos, vivemos muito bem. 2 anos, vivemos muito bem. E o resto do mundo estava tudo muito difícil. Mas depois do último ano, que tivemos em lockdown, em Xangai, aí já estava muito mais difícil e o resto do mundo já abriu.
E agora está a sentir-se ainda esta reação ao lockdown do 2022. Então, diria que agora há um pouco menos optimismo na sociedade, sendo que a gente não gasta tanto dinheiro, que a gente faz mais atenção. Então, diria que isto, sim, tivemos uma como é que se diz? Uma aumentação, uma subida da economia chinesa desde, não sei, 20 anos, 30 anos, e agora sente-se que está um pouco mais, não é como antes. Vamos ver, ainda não tenho a resposta, não sei como vai continuar. Eu sei que a China vai continuar a ser um país muito importante no mundo. Eu também acho que todos podem aprender chinês, porque a China, temos de trabalhar com a China e vamos trabalhar. A China é muito importante para o mundo e temos de aceitar isto. E vai continuar a ser um país, o segundo mais importante, se calhar o primeiro do mundo. Mas se calhar vai demorar mais tempo para alcançar este nível. Obrigadíssima, Elliot, foi um gosto falar contigo e rever-te. Sim. E desejo também um excelente voo de regresso à vida. Obrigado. Primeiro vou para Vietnã. Vais para hoje. Vietnã? Sim, 3 boa dias. viagem. Obrigado. E cheers! Cheers!